Tem novela que a gente começa a ver e lá pelas tantas bate uma canseira. É trama que não termina nunca. E daí os meses e meses no ar começam a pesar. Já algumas passam voando, outras voam até demais. Muitas delas, inclusive, foram pensadas desde o início para serem super curtinhas. Hoje vamos falar das novelas, propositalmente ou não, muito curtas. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Antes de mais nada, você já sabe, quero que você se inscreva no nosso canal. Acionando o sininho, o YouTube te avisa sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E para fazer esse programa, eu vou separar as novelas em dois tipos: as propositalmente curtas e aquelas que foram curtas, digamos, por causas maiores. Começamos então pelas curtinhas intencionais. Na década de 1980, a Televisa apresentou muitas histórias propositalmente bem curtas. Apesar disso, ficavam muitos meses no ar. O motivo? Eram exibidas apenas um dia na semana. Um exemplo de produção dessa etapa foi Yesenia. Hoje essa novela tá super obscura e é lembrada basicamente por ser a primeira protagonista da estrela Adela Noriega. Mas, para quem nunca ouviu falar, se trata de uma produção de época na qual Adela vive uma cigana em um amor proibido com um militar. Quanto durou? 25 capítulos. Embora ela tenha semelhanças com a história de Cassandra, por isso dos ciganos, Yesenia é inspirada numa criação de Yolanda Vargas Dulce. Em 2001, a Televisa quis fazer um teste, colocar novelas bem curtinhas no ar, só para ver como a audiência respondia. O resultado? Inconclusivo. A mini-novela Mujer Bonita foi protagonizada por Adriana Fonseca e René Strickler, e tem uma trama bem água com açúcar, baseada numa radionovela de Inês Rodena. Mas por que eu digo que o resultado foi inconclusivo? Porque a Televisa não se animou para seguir apostando num projeto como aquele naquele momento. Ao mesmo tempo, Mujer Bonita não teve uma audiência terrível. Uma curiosidade, a novela trouxe pequenas participações de astros importantes da emissora, como Laura Zapata. Muitos deles, como a própria atriz, emendaram a novela seguinte do horário, La Intrusa, que assim como Mujer Bonita, também foi produzida por Inácio Sada. No tempo em que as novelas infantis eram produzidas, sempre que chegava o fim do ano, a Televisa estreava mini-novelas temáticas para comemorar o Natal. No total foram 3. Cuento de Navidad foi exibida em 1999 e durou apenas 14 capítulos. No ano 2000, durante as férias da novela Carinha de Anjo, foi ao ar Rayito de Luz, uma produção de Rossi Ocampo. De todas, foi a maior em duração, com 20 capítulos. Encerrada a novelinha, o público do horário voltou a acompanhar as travessuras da Dulce Maria. E a última produção de Natal foi ao ar em 2001 e se chamou Navidad Sin Fin, com 14 capítulos. Como as tramas eram bem curtas, dava para chamar atores importantes para participar, mesmo em papéis menores do que eles estavam acostumados. Só o Fernando Colunga, por exemplo, no auge da popularidade, esteve em 2 dessas produções. Em 2007, a Televisa decidiu fazer uma homenagem aos 50 anos de novelas mexicanas. Para isso, a produtora Rossi Ocampo produziu uma mini-novela chamada Amor Sin Maquillaje, que se passava justamente nos bastidores da emissora, contando histórias fictícias que aconteceriam por trás das câmeras. Como protagonista, Marlene Favela vivendo uma maquiadora que tem o sonho de ser uma escritora de novelas. Ela vive com a avó e com a mãe, que também foram maquiadoras da televisão e representam as diferentes gerações do melodrama. Como proposta, muito bonito. Como execução, ficou devendo. Apesar de curta, a produção ainda tentou ajustar as coisas no meio do caminho. Por exemplo, dentro de Amor Sin Maquillaje, muitas cenas de novelas clássicas eram exibidas como lembranças dos personagens. Isso logo foi cortado, porque derrubava a audiência. Ainda assim,
Uma coisa bem legal desse projeto é que o elenco contava com inúmeras participações especiais de astros do primeiro escalão da Televisa. Aliás, como a mãe da mocinha, tinha justamente o regresso de uma das grandes rainhas das novelas, Lucía Mendes. Saltando para 2016, a Televisa vivia uma grande crise de identidade artística e buscava romper com aquela que tinha sido a marca da empresa desde sempre, a novela clássica. A ideia era buscar novas temáticas e novos formatos. Por conta disso, retomaram a ideia da mini-novela com o projeto Sin Rastro de Ti, da produtora Silvia Cano. Como ponto de partida, um grande mistério. A protagonista, vivida pela atriz Adriana Louvier, está prestes a se casar, mas dias antes do casamento, desaparece. A mocinha regressa 5 anos depois, desmemoriada, sem fazer ideia do que aconteceu com ela nesse período. Para complicar as coisas, ela descobre que o antigo noivo se casou com a irmã dela. Como envolve um grande mistério, o lado bom é que o público não precisa passar meses para descobrir. Exige apenas 3 semanas de comprometimento para saber as respostas. Porém, embora a trama tenha lá os defensores dela, a audiência foi baixíssima. Eu não diria que a duração tenha sido o problema, e sim a proposta mesmo não era adequada para ser exibida às 9 da noite. Um outro projeto bem recente de novelas curtas envolve a Fábrica de Sueños, que consiste em remakes curtos, baseados nos grandes clássicos da Televisa. A princípio, eles seriam em formato de série, mas o que se viu na prática é que de série só tem a duração menor mesmo. Entre as tramas produzidas até agora, todas tiveram ao redor de 25 capítulos. A primeira a entrar no ar foi a nova versão de A Usurpadora, com Sandra Echeverría interpretando as gêmeas Paola e Paulina. Ainda tivemos a nova versão de Cuna de Lobos, com Paz Vega. Aqui no Brasil, a que ficou mais conhecida é a nova versão de Rubi, com Camila Sodi. Algumas tiveram mais e menos sucesso, mas o que se rumora agora na Televisa é que, embora eles pretendam continuar com o projeto, já está abortado isso de versão curtinha dos clássicos. Elas terão a mesma duração de uma novela normal. E se a duração já não é curta, que novidade a Fábrica de Sueños traz se a Televisa sempre teve tradição de fazer remake de suas próprias novelas? Chegou a hora daquelas novelas que nem eram pra ser, mas terminaram bem curtinhas. O motivo? Geralmente fracasso. A Televisa estreou em 1996 La Culpa, que trazia uma história original de Nora Alemã. A novela é a única protagonizada pela talentosa Cherry Skanda. Só que os resultados não foram muito bons. A novela produzida por Yuri Brenha primeiro foi rebaixada do horário das 8 para ser exibida às 6 da tarde, o que já não era bom sinal. Mas não teve jeito. A audiência, que já era baixa, não reagiu e a novela terminou com somente 45 capítulos. Mais tarde, a própria Cherry Skanda reconheceu que talvez ela não fizesse o tipo de mocinha romântica que o público esperava. Apesar de no México a novela não ter feito sucesso, o produtor Carlos Sotomayor ainda produziu uma versão com outros atores falando em inglês dessa mesma história. The Guilt faz parte de um projeto da Televisa em parceria com a Fox para levar as tramas das telenovelas mexicanas para o público americano. E uma coisa curiosa aconteceu aqui: a versão em inglês durou mais que o original. Enquanto La Culpa teve míseros 45 capítulos, como eu já disse, The Guilt chegou aos 80. Se em 2001, com Mulher Bonita, que eu citei aqui hoje, Adriana Fonseca não conseguiu deixar maiores lembranças, com a novela seguinte, no mesmo ano, o fracasso foi gigante. Resultado, ficou somente 5 semanas no ar. Estou falando da já lendária Atrévete a Olvidar-me. Essa produção, das 5 da tarde, marcava o retorno do produtor Roberto Hernández Vázquez, o mesmo responsável pelo sucesso Três Mulheres, que por acaso tinha sido super esticada, chegando a incríveis 285 capítulos de duração. A trama de Atrévete a Olvidar-me era original e trazia segredos do passado, amores proibidos e um bom elenco.
exceto, claro, por Adriana Fonseca. Só que o fracasso foi tanto que a Televisa ficou sem ter o que exibir no horário. As novelas ficaram mais de um ano fora do ar na faixa das 5. E eu assisti um pouco de Atrévete a Olvidar-me e posso afirmar que estava meio óbvio que a novela não ia agradar no horário em que foi programada. Para você ter noção, no primeiro capítulo, um homem é decapitado numa mina. As pessoas do povoado atribuem essa morte a uma aparição fantasma de uma bela mulher que viveu no passado. Além disso, a novela usa e abusa da sensualidade num horário vespertino. Tanta ousadia acabou desagradando dessa vez. Você ainda nota que tem um elemento sobrenatural na trama, o que já é um risco por si só. Nos Estados Unidos, a novela passou anos engavetada, até que, lá pelas tantas, a Univision resolveu anunciar como se fosse uma minissérie. E no time das produções que tiveram que ser encurtadas às pressas, nada supera a próxima novela que eu vou citar. No final de 1997, estreou El Secreto de Alejandra, produzida por Jorge Lozano Soriano, inspirada num argumento original dele. A novela é protagonizada por Maria Sorté, vivendo duas mulheres idênticas, mas que não são irmãs. Elas resolvem trocar de vidas, já que uma está morrendo e a outra quer se livrar do marido bandido. Ao todo, a novela ficou 5 semanas no ar. Entre os cortes, por ser um fracasso, ela durou o mesmo que Atrévete a Olvidar-me, mas ela ganha por um detalhe. El Secreto de Alejandra era exibida em capítulos de meia hora, ou seja, a versão internacional da novela conta com apenas 12 capítulos. Me pergunto quem iria querer exibir um projeto assim. A novela sim teve uma conclusão para encerrar os pontos da história, com vídeos gravados por um dos personagens surgindo magicamente e revelando todos os segredos da trama. Embora totalmente apressada, ao menos respeitou o público que acompanhava a trama. Existem algumas teorias para o fim precipitado dessa novela. Diz que o tema do tráfico de órgãos foi considerado muito ousado e polêmico. Na trama, o filho de uma das protagonistas precisava de um transplante de rim. Outra hipótese é que a troca de identidades entre as duas mulheres era parecida com o mesmo plot de uma das próximas produções da Televisa, na qual a emissora apostava muito mais. Já adivinhou de qual novela eu tô falando? Uma dica: um belo dia, Paola e Paulina se conhecem em um toalete de senhoras e ficam impressionadas com o tanto que se parecem. Eu, no fundo, acredito que mesmo com temas fortes e trama semelhante à da Usurpadora, o principal motivo para El Secreto de Alejandra sair do ar foi falta de audiência mesmo, porque quando tá fazendo sucesso, ninguém tira do ar. A nossa última novela é um caso diferente de todos. Novela planejada para ser curtinha, mas que poderia ter rendido muito mais. Se trata de um projeto bem recente da produtora Rocio Campo. Eu não sei se a emissora não apostava tanto assim na história. Fato é que em 2020 estreou Vencer el Miedo e a novela teve somente 47 capítulos. A ideia é contar histórias de 4 mulheres de diferentes idades enfrentando problemas contemporâneos. Entre as protagonistas, a que se sobressai é Marcela, personagem da atriz Paulina Goto. Embora a novela não seja educativa, ela tem parceria com uma ONG que realiza conteúdo audiovisual com o propósito de difundir boas mensagens. O projeto deu tão certo que virou uma espécie de franquia, só que Rocio Campo não é boba nem nada. Vendo o bom resultado que a primeira novela teve, já tratou de aumentar a duração das novelas seguintes do projeto. Vencer el Desamor, por exemplo, durou o dobro de capítulos. E uma coisa que Vencer el Miedo tem, que é uma característica de uma novela curta, é que alguns conflitos são resolvidos rapidamente. E sabe aquela coisa que numa novela você pensaria, isso vai levar um tempão para ser descoberto? Nessa novela, tudo é revelado rapidinho. E aí? Qual novela você lembra que estava curtindo e reclamou por ser curtinha? Ou qual você adorou justamente por não se alongar demais? Eu aguardo o seu comentário e até mais!